Bom dia, gente. Hoje eu trago para vocês uma coisa que vocês não gostam muito, que eu já percebi de cara, que a maioria dos alunos odeia história, além da matemática, é claro. Só que a gente tem que aprender, gente, que a história não é tão ruim assim não, nem a matemática. E as duas se completam, em muitas vezes, inúmeras vezes. Então, o que eu vou tentar passar para vocês? O que eu aprendi, o que eu deduzi, mas nunca de forma nenhuma dizer para vocês isso é isso, aquilo é aquilo. Eu vou dar para vocês os fatos. A interpretação e a escolha fica por conta de cada um de vocês. Então, eu vou começar com o módulo 1, tá? O módulo 1, História do Brasil, volume 1, tá? Parece que tá de cabeça para baixo isso. Está de cabeça para baixo. Olha que legal. Mas é a história do Brasil. Então, a nossa história, por incrível que pareça, ela começa com um tratado, o comumente chamado de Tratado de Tordesilhas. Depois, é claro, da descoberta de terras além ou não. Então, a Espanha e Portugal dividiram os territórios. Então havia uma linha divisória, uma linha de Tordesilhas, que dizia que Portugal tinha direitos de Belém, a Laguna, e a Espanha, e o Oceano Atlântico todo para ele. Vocês têm que lembrar que nós estávamos na época das grandes navegações, tá? As grandes e inúmeras navegações, Cabral, Caravelas, etc. E as grandes navegações, por incrível que pareça, elas vinham depois das grandes descobertas. Por incrível que pareça, houve descobertas científicas naquela época que eram consideradas assim umas coisas muito modernas. Astrolábio, bússola, isso era considerado uma coisa muito difícil de se ter. Mas as grandes navegações se baseiam exatamente nessas invenções que trouxeram para os navegantes uma melhoria nas suas coisas. As grandes navegações e descobertas marítimas estão entre o século XV e o século XVI e foram feitas por Portugal e Espanha. Portugal a gente sabe, Brasil. Espanha a gente também sabe com Colombo, descoberta da América. E tudo isso simplesmente para chegar numa rota específica, as Índias, para a compra de especiarias e também de tecidos, para não ter que fazer aquilo de ir para a França, ter que comprar, para ir para a China, para ter que comprar aquela coisada toda, né? Então vamos lá. Em 1500, Cabral sai de Portugal e a versão que a gente aprende quando está na escola, no primário, é que uma calmaria trouxe Cabral até o Brasil. Mas, gente, calmaria não traz navio para lugar nenhum, né? Então isso já foi abolido. Já se sabia que existia terra aqui. O que não se sabia como era. Bom, Cabral, dia 22 de abril de 1500, descobre, primeira visão, Monte Pascoal, né, que estava na Páscoa, dá de cara com os habitantes, que são os índios, e o primeiro documento oficial que o Brasil tem, a primeira certidão de nascimento que o Brasil tem, é a Carta de Pero Vaz de Caminha, considerada até hoje como um documento oficial do nascimento do Brasil. Claro, a gente sabe que houve realmente um choque de culturas, afinal você chega num lugar vestido, encontra gente completamente nua, fica difícil. O problema é você aceitar a cultura do outro sem querer derrubá-la. O que é que foi feito no Brasil? Se derrubou a cultura indígena para se colocar a cultura europeia. Foi um erro? Foi. Mas a gente vai caminhando. A esquadra de Cabral contava com 1.400 homens. Era homem que não tinha mais tamanho, tá? Então, a principal fonte histórica que a gente tem, isso está tudo de cabeça para baixo, gente, desculpa, é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Mas vamos lá. Eles chegaram aqui em 1500 e já foram logo colocando uma casinha